para falar dessa crise no Palmeiras, hein, gente? Muros pichados, hein, no Palmeiras. Organizadas do Palmeiras picharam o muro do Allianz Parque, tá? Com ameaças. Os dizeres, né? Foram os seguintes, tá? Agora é guerra. Isso depois da final, né? Do primeiro jogo da final no Allianz Parque contra o Corinthians. Palmeiras perdeu o primeiro jogo. Palmeiras já tinha sofrido uma pressão aí. Aí, ó, aí estão os muros, ó. Tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. Isso foi uma frase do Filipão, tá? Foi uma frase do Filipão. Tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. E aí tá ali, Felipão 2000. E aí tá lá, ó. Agora é guerra. 10% Felipão porco. Né? Tá ali, ó. Agora é guerra. Não deve ser 10, né? Deve ser 100%. Mas devem ter escrito errado na pressa. 10% Felipão. E tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. Olha aí, ó. Os muros do Allianz Parque pichados. Vale a gente lembrar que a Leila já foi xingada em alguns jogos dessa temporada, quando o Palmeiras tinha risco de não passar de fase, né? De não ir para o mata-mata do Campeonato Paulista. O Palmeiras chegou a ter esse risco, brigou até a última rodada, mas passou. E agora, mais uma vez, né, esse vandalismo aí, muros pichados no Allianz Parque. Agora, pela primeira vez, dá para dizer que Abel está sob pressão, Mauro, ou não? Nada coloca pressão no Abel, já que a Leila já bancou ele até o fim do seu mandato. Eu sei do seguinte, se perder no dia 27 para o Corinthians, pela primeira vez, desde que ele ganhou o primeiro título com o Palmeiras, ele estará numa situação que ele não é campeão de nada. Isso nunca aconteceu desde que ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores 2020. Depois disso, ele sempre foi detentor de um título, pelo menos, como é, há um ano aproximadamente, campeão paulista, tricampeão paulista. Os outros campeonatos perdeu todos. E mais, o Palmeiras tem eliminações em Copa do Brasil e Libertadores em casa, são 7 seguidas, tá? 7. Desde o Copa do Brasil 2021, que foi eliminado para o CRB, ele foi eliminado mais 2 vezes pelo São Paulo na Copa do Brasil, uma pelo Flamengo. E na Libertadores eliminado pelo Atlético Paranaense, pelo Boca e pelo Botafogo. São 7 eliminações, todas no Allianz Parque, tá? E perdeu o brasileiro no Allianz Parque ao ser derrotado pelo Botafogo naquela terça-feira, com o Botafogo jogando pela vitória, o Palmeiras pelo empate. Na quarta-feira o Bota viajava para jogar sábado o final da Libertadores na Argentina. Perdeu. E agora pode ter perdido em casa mais um título, agora o Paulista, para o Corinthians, também no mata-mata. Isso vai se confirmar ou não dia 27. Se for 0-0 dia 27, como é que foi decidido o campeonato? 1-0 o gol do Yuri Alberto. Onde? No Allianz Parque. Isso pode acontecer. Nem é muito difícil de ocorrer. O Corinthians está em vantagem agora. Então, é uma situação inédita. Desde que ele chegou e logo ganhou 2 títulos, né? Dali para cá, primeiro a Libertadores, depois a Copa do Brasil, se não falha a memória, acho que foi isso. Primeiro, né, a Libertadores foi em janeiro lá no Maracanã, depois a Copa do Brasil final em casa contra o Grêmio do Renato, a Libertadores contra o Santos do Cuca. Então, isso foi em janeiro de 2020, tem 5 anos. Então, há 5 anos, 21 aliás, tem 4 anos. Há 4 anos que o Palmeiras não se vê assim. Você é campeão de quê? Nada. Ele sempre tem uma taça lá recente, atual, campeão atual. Isso é uma novidade, né? E o detalhe, nunca nessa gestão dessa comissão técnica o Palmeiras teve tanto investimento no seu time. E jogadores caros, né? Jogadores valorizados. Vai perder o principal deles. Pela comissão técnica, né? Tudo aprovado, evidentemente, pelos homens lá. E o Estevão vai sair, né? Tem isso. Então ele vai ter que fazer esse time jogar e vai perder o garoto no meio do ano. Né? Tudo indica, né, que ele deve ir embora para o Chelsea, é o que está previsto pelo menos. Essa é uma situação nova. E agora a cobrança vai ser maior. Não só a cobrança aí dos caras que picharam o muro educadamente, colocando os 3 pontinhos, mas do torcedor em geral, porque o torcedor não é bobo. O palmeirense sabe que, agora esse time é um time mais caro. Olha os investimentos aqui. Tem que jogar mais. Eu estou curioso para ver se o Vitor Roque vai estar em forma no dia do jogo, que ele parecia meio fora de forma. Acharam, não? Meio pesado? Eu achei ele meio pesado, mas ele vai ter aí 10 dias aproximadamente para
Achei pesado para um jogador que tá em plena temporada, né? Ele não está voltando das férias. Ele está jogando, né? Vamos ver. Né? Esse garoto vai ter que responder bastante. Vai ter já uma chance contra o Corinthians, né? Vai lá, mete 2 gols, já começa a mudar tudo. Os 25 milhões valeram a pena. Agora dá para dizer, velho Vamp. Porque eu sempre digo, será que tem pressão no Palmeiras? Será que não tem? Dá para dizer que tem. Ou seria uma pressão só da organizada? Será que a torcida está 100% fechada com Leila e Abel Ferreira e é só organizada ou não? Ou será que até parte da torcida, sem ser as organizadas, já estão insatisfeitas? Já está insatisfeita? Aí já saber ao longo do tempo, porque tem esse problema aí de parte das organizadas com a Leila por causa do negócio do carnaval, né? E por sinal... Mas também quando tá ganhando não tem isso. Não, mesmo ganhando já tava esse atrito com a presidenta do clube, né? Então quando eu vejo essa sugestão, eu acho que é mais uma briga política, não pelo que o Palmeiras vem jogando, é mais pra atingir a Leila mesmo. Tá, mas claro que vandalismo nunca tem que acontecer. Mas você não acha que tem que haver já uma pressão nesse Palmeiras por não ter conquistado títulos de expressão no ano passado, ter a possibilidade de perder o tetra agora para o Corinthians, perdendo o jogo em casa? Agora, com essas contratações, tudo que chegou aí, eu tava vendo. O Palmeiras na janela, né, na janela, tá entre os 3, futebol mundial, o Palmeiras tá entre os 3 que mais gastou no futebol mundial. O primeiro foi o City, que foi em torno de quase R$1 bilhão. O Palmeiras, R$500 milhão, com contratação do Vitor Roque, do Facundo Torres, né, lá, o Facundo Torres, o próprio Emiliano, Paulinho, todo mundo aí, essa galera toda que veio, teve um custo que vai dar quase R$500 milhão. Aí vai ter que ter muita cobrança, sim. Qual é a colocação no ranking mundial, Vamp? No futebol mundial, na janela mundial, o Palmeiras está entre os 5 que mais gastou. Primeiro é o City. O Manchester City gastou em torno de R$1 bilhão e 100 milhões. Com a contratação do zagueiro lá, como é Kusanov, o zagueiro que era do Palmeiras. Vitor Reis, o Marmouche. Marmouche e o meio-campo que veio do Porto, Nico Gonzalez. 4 jogadores, deu R$1 bilhão e quase R$200 milhões. E o Palmeiras chegou em torno de quase R$600 milhões de reais em contratações na janela. Foi o 3º ou 4º do mundo. Eu estava vendo o scout no futebol mundial na janela. Porra, isso é bizarro, hein? Eu não sabia disso, não. Palmeiras está entre os 5 times do mundo que mais gastaram, Mauro César Pereira. Isso eu não sabia, não, hein? Eu sabia que é o primeiro do Brasil, né? 435 milhões de reais com 7 reforços. Foi o gasto desse Palmeiras. 7 reforços aí, 435 milhões de reais. Eu vou até pedir a lista pro Kaique, né? Que a gente tem essa lista. Agora, vamos lá. 435 milhões de reais, Mauro César Pereira, entre os 5 times do mundo que mais gastaram. A pressão vai aumentar, Mauro, em cima desse Palmeiras. Não, mas isso é um ponto realmente importante, né? Esse questionamento que sempre era muito feito em cima do Flamengo, né? Pelas contratações, agora o Palmeiras está com essa lupa sobre ele. Gente, o Vitor Roque custou 25 milhões de euros. É o mais caro jogador já contratado no Brasil. Quanto custou o Paulinho, que não jogou ainda? 18 mais 2 jogadores. Quanto custa o Patrick? Quanto custa o Gabriel Menino? Somando os dois, quase milhão, porque vai dar 25 milhões também, algo em torno disso. O Menino e o Patrick não valem juntos 7 milhões? Os 2 garotos? Deve valer por aí ou mais. Então você vai ter um total aí em torno de 25 milhões, pelo menos. 2 jogadores, 50 milhões de euros. Aí você ainda tem ainda o Facundo. Que veio por 14 milhões de dólares, quase 15 milhões de dólares, Facundo. Foi acho que 12. Emiliano por 5, 4. Mikael agora. Tem vários jogadores que o Palmeiras contratou. Então investiu pesado mesmo. Como eu estava vendo. A expectativa passa a ser outra, né? E lá na Argentina não tem negócio de SAF, não. O Verão está tentando fazer uma manobra lá. Uma manobra para ter. Uma manobra, você vê que ele gastou, sabe quanto ele gastou? 12 milhões de dólares. Para trazer um volante. Torres, né? Para trazer um volante que estava não sei se é no River ou no Boca. 12 milhões. Em comparação ao Palmeiras. Que ele está tentando fazer uma manobra que não pode, né? Tem um cara que não botou o dinheiro lá. Uma prova, ele fez uma manobra lá. Deu uma pedalada. Para contratar, gastou 12 milhões. Olha quanto o Palmeiras gastou. 12 milhões só foi o Facundo Torres. Sim, foi.
É um investidor lá que tem o Estudiantes, mas do Palmeiras, primeiro enaltecer a educação do pichador que censurou o palavrão, né? Sim. Rapaz muito educado, ele colocou pontinhos ali, ele censurou o palavrão. Depois, assim, pressão tem. Durante o Campeonato Paulista teve, qualquer oportunidade que o time não vai bem, existe pressão da torcida, da parte da organizada, porque tem um conflito com a presidente, e os outros, quando o time não vai bem, quem não é da organizada acaba indo junto. Sempre o resultado pesa muito nisso. O bom que o Palmeiras tem por enquanto é que a presidente ignora. Assim, ela pintar o muro, chama o pintor, passa uma tinta e segue a vida. E isso é um lado positivo, mas pressão tem. Assim, na primeira fase do Paulista, a torcida não ajudou em nada o time, nada. O time estava fazendo uma pré-temporada, revezando o jogador, e a torcida pegando no pé, jogando um monte de moleque e a torcida pegando no pé. Então, assim, como quase todos os times no Brasil, se não tiver bem, a torcida vai estar contra, vai jogar contra. Aí você tem que se virar, e se tiver bem, a torcida vai com você. Normalmente é isso, né? Não é o contrário. Quando você está mal, você não vai ter apoio nenhum, você vai ter que se virar sozinho. Porque é uma situação que a Leila comprou briga, né, com as organizadas, ela comprou a briga mesmo, ela não cede aí para o que pedem as organizadas. O Vamp sempre diz, né, que a briga mesmo é porque não deu dinheiro para a escola de samba da principal organizada aí do Palmeiras, mas o Mauro, por outro lado, sempre lembra também que ela já foi aliada dessa organizada, né, que ela já fez acordo com essa organizada, ela já teve boa relação com essa organizada. Agora, o Palmeiras já fez o que poderia ter feito. Gastou 435 milhões de reais. Eu não tinha ideia disso, gente. Que está entre os 5 clubes que mais gastaram no mundo. Pô, é surreal isso. É surreal. A gente está falando de... tá aí com Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Manchester United... Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Internazionale. É muito louco a gente imaginar que no mundo o Palmeiras gastou muito mais do que alguns desses clubes para estar ali entre os 5 que mais gastaram. É muito simples, cara. Você pega a Liga, vamos lá, você pega a La Liga lá, La Liga. Real Madrid não contrata ninguém, o Barcelona não pode contratar ninguém, e o Atlético de Madrid já tem seu plantel. E aí você vai para a Primeira Liga, é só ver lá na Primeira Liga quem foi que contratou. Não, Vamp, mas ainda tem, vamos lá. Ainda tem Internazionale, ainda tem Milan, ainda tem Benfica, ainda tem Bayern de Munique, ainda tem Borussia Dortmund, ainda tem... Se a gente está falando do mundo... No mundo. Tem que falar até dos árabes aí, e os árabes também. Entendeu? Tem os árabes... Tem time de tudo que é lugar. Tô falando dessa janela, viu? Nessa janela aí de 31 de março. Sim. Viu? Que é meio de temporada lá. Meio de temporada. Então, de repente... eu falei, o Guardiola mandou comprar 4 jogadores aí que... não é assim... a nível mundial, todo mundo conhece. Quem é o Marmouche? Jogava no Eintracht Frankfurt. Não é que veio de um time de ponta, é egípcio. Né? Então, quer dizer assim, o Palmeiras gastou bastante mesmo, cara. Cara, é muito surreal. Isso vai aumentar a pressão. Até porque só o Vitor Roque custou 25 milhões e 500 mil euros. Foi a maior contratação da história. Foi a maior contratação da história, tá? Do futebol brasileiro. 25 milhões e 500 mil euros no Vitor Roque. Contratou o Paulinho por 18 milhões de euros, mais 2 jogadores. Se você for ver o valor do Paulinho, vai dar muito perto de 25 milhões de euros. Porque Gabriel Menino e Patrick juntos devem custar ali pelo menos uns 4 milhões de euros, 5 milhões de euros. O Gabriel Menino é um pouco mais velho, o outro é da base, né? O outro é novinho, né? Era do Sub-20. Do Sub-20. Né?